A sabedoria popular diz que filho de peixe, peixinho é. Quando um filho puxa o pai, logo aparece alguém para dizer esse ditado. Só que, nem sempre, o Senhor chama a sua atenção, você que é mãe, você que é pai, especialmente você que se sente muito culpado, muito mal, pelo jeito que os seus filhos têm se comportado. Você se sente até culpado, culpada, se perguntando, onde foi que eu errei? Será que eu fui uma má mãe? Um péssimo pai? O que eu fiz de errado para o meu filho se tornar o que se tornou? E às vezes você olha filhos de outras pessoas que não foram tão bons pais quanto você, e você vê que esses filhos são responsáveis, pessoas direitas, pessoas aplicadas, estudam, trabalham, não dão problema nenhum para os seus pais. Que, na verdade, em casa, os problemáticos são os pais. E você fica em parafuso, sem entender nada. Como assim? Eu que me esforcei, fiz o melhor para ser uma boa mãe, um bom pai, meu filho tomou o caminho errado, e o filho da outra família que era drogada, que o pai saiu de casa, traiu a mãe e fez tudo errado, o filho é um exemplo. Meu Deus, eu não estou entendendo nada. Muito bem. Vamos entender o que acontece nesta difícil relação entre pais e filhos. Nem sempre o bom pai vai gerar um bom filho. Nem sempre. E isso é verdade do próprio Deus. Porque a maioria dos chamados filhos de Deus, se bem que filho de Deus somente são aqueles que nascem dele e têm a identidade dele, mas para fim do nosso argumento, todos os seres humanos originaram de uma criação de Deus. E nem todos eles, na verdade a maioria, não tem a imagem de Deus. Não reflete aquilo que Deus lhes ensinou. Basta você olhar o mundo e ver como o mundo segue. Então, Deus que é perfeito, ele não é só um bom pai, ele é um pai perfeito. E criou o ser humano também na sua perfeição. Mas deu algo ao ser humano para que ele escolhesse entre o bem e o mal. E por esta razão, a maioria dos seres humanos que escolhem o mal, escolheram o mal, perdem a imagem e semelhança de Deus. Então hoje é mais fácil você achar pessoas que são caricaturas daquilo que Deus planejou, ou às vezes até o próprio avesso daquilo que Deus planejou, do que pessoas que refletem a imagem do Pai Celestial. Isso não tem nada a ver com Deus. A culpa não é de Deus. E é importante que você, mãe, pai, que fez o seu melhor, não é? Com aquilo que você sabia, com o que você podia na altura, e mesmo assim os seus filhos tomaram um caminho errado, é importante que você não fique se culpando por isso. Ah, não sei por que o meu filho se tornou um bandido. Eu não ensinei ele para roubar. Eu não criei ele para se envolver com crime. Eu nunca roubei, nunca dei mau exemplo, sempre trabalhei duro e o meu filho agora recorre ao crime para ganhar dinheiro, para fazer mal às pessoas. Onde foi que eu errei? Não, você não errou, mãe. Você pode ter errado como qualquer mãe, qualquer pai que não é perfeito. Às vezes faz alguma coisa que, pensando depois, teria feito diferente. Mas não porque você foi má, porque você falhou no sentido de dar essa consciência para o seu filho. Não. Ele escolheu esse caminho. E, infelizmente, está aí seguindo aquilo que o mundo ensinou. Hoje, o que acontece com os filhos? Eu vou lhe dizer uma coisa. É preciso muita coragem para ter filho hoje no mundo. É preciso ter muita coragem. Por quê? Você tem um filho e já com 4 anos de idade você tem que dar para outros. Quando não antes, você tem que dar para outros criarem. Você tem que colocar o filho lá na creche.
A maioria acontece assim. E a criança vai estar mais tempo com pessoas fora de casa do que dentro. Então você manda o filho para a escola e daqui a pouquinho esse filho se torna um estranho, totalmente irreconhecível. Tudo aquilo que ele aprendeu de você, que ele ouviu de você, que ele viu em você, ele passa a questionar. Não, minha mãe está por fora. Meu pai não sabe de nada. Quem sabe são os meus amigos, são os professores na escola. E você, como sabe que a escola de hoje não é mais a escola de antigamente, então os filhos de hoje estão se tornando muitas vezes o oposto do que os pais os criaram para ser. Por isso eu digo, é preciso muita coragem para ter um filho hoje no mundo, porque você vai entregar o seu filho para o mundo criar. Gostando ou não, querendo ou não. O seu filho vai ter que ir para a escola e vai ficar mais tempo na escola do que com você. O que ele vai aprender lá? A maior parte das coisas que você não gostaria que ele aprendesse. E se ele for um bom aluno na escola, ele vai se tornar o contrário do que você queria que ele fosse. Essa é a realidade, nua e crua. Eu não sou pessimista, eu sou realista, eu olho a palavra de Deus e olho o mundo com os olhos dos fatos. São os fatos que nós estamos vendo diante de nós. Mas isso não é somente dos dias atuais. Se você olhar na Bíblia, você vai ver lá, Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Abel, um amor de pessoa, né? Abel, um exemplo de filho. Caim, aquele filho que você preenche a lacuna. Aquele filho para esquecer. Aquele filho para dizer, será que isso saiu de mim? Eu não acredito que isso saiu de mim. Pois é, esse tipo de filho. Noé trabalhou lá, construiu a arca, 100 e tantos anos construindo a arca. Deus falou, olha, coloca os seus filhos, sua família na arca, etc. Noé salvou a sua família e os seus 3 filhos. Depois que ele saiu da arca, um desses seus filhos foi lá e o envergonhou, o humilhou. Quer dizer, um dos filhos de Noé, homem justo, o homem mais justo da sua geração, tinha um filho que o envergonhou. Então assim você vê Abraão tinha lá Ló, que não era filho, mas era sobrinho, que também o envergonhou. Abraão, né? Você vê entre os irmãos de Davi tinham aqueles que perseguiam a ele. Você veja os filhos de Jacó, então, nem se fala. Aliás, Jacó e Esaú também foram exemplos dessas brigas aí, desses opostos e extremos de irmãos. Os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, meu Deus, Jacó pagou todos os seus pecados com os filhos que ele teve. E era Jacó, né? Era Jacó. Tudo bem que ele também cometeu os seus erros pessoais, mas veja o que aconteceu com os seus filhos. Porém, onde está o poder de Deus nisso tudo? O poder de Deus nisso tudo está que, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, Deus pode trabalhar e transformar aqueles que creem, aqueles que intercedem, aqueles que buscam, que confiam. Nós temos visto inúmeros casos de pais, mães, que pelo meio da fé transformaram seus filhos. Então você não pode entregar os seus filhos ao destino e dizer, isso aí é um caso perdido. Não bata o martelo sentenciando o seu filho como um caso perdido. E nem tampouco sentenciando a si mesmo como um péssimo pai, uma péssima mãe. Apenas entenda que isso é possível. Você ser uma boa, ótima mãe e ter um péssimo filho. Como também o contrário acontece. Você deve conhecer pais que foram péssimos exemplos e os filhos são maravilhosos. Isso aí não tem a ver com a sua culpa, mas sim com a liberdade do ser humano. Muito bem. Mas se você está aí agora lamentando a situação de um filho, o que é que você tem que fazer? Você tem
que ir ao altar. Você tem que clamar a Deus. Você tem que travar essa guerra não na força do braço. Não é batendo, não é colocando para fora de casa, não é dizendo você não entra mais aqui, você não é meu filho, enquanto você estiver assim, não olhe na minha cara. Não é assim que você vai ganhar essa guerra. Essa guerra se ganha no altar. Se ganha através da fé, da oração. Então, Deus deseja ouvir a voz dos seus filhos. Deus, como o pai do filho pródigo, quando um filho volta para si, ele corre na direção do filho. Então, tudo que você precisa fazer é recorrer ao poder da oração e pode ter certeza que você, mãe, você, pai, vai encontrar no coração de Deus o mesmo sentimento no seu coração. O mesmo que você sente em relação aos seus filhos, Deus sente em relação à humanidade. Então, quando você fala, meu pai, meu Deus, eu como mãe, eu como pai estou sofrendo com meu filho, Deus sabe exatamente o que você está passando. E Ele sabe como te socorrer. Então mostre a sua fé. Não carregue esse fardo mais, não deixe a sua decepção mais ser derramada pelos seus lábios, falando para o seu filho, você é a vergonha da minha vida, você é a tristeza da minha vida, você é a decepção da minha vida. Não fale isso para o seu filho, não vai resolver nada, só vai piorar. O que você tem que fazer é tratá-lo bem, a melhor forma possível. E as suas lágrimas, mãe e pai, você chora diante do Pai Celestial, que é o único que pode enxugá-las. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!